E sejam todos muito bem-vindos a mais uma hora do aplicador. Hoje, galera, a gente vai falar sobre a diferença entre três ferramentas: o vaporizador, que está aqui, ó, o soprador térmico e o maçarico. Eu vou falar para vocês um pouco de em quais os momentos eu utilizo cada uma delas, em quais os momentos faz sentido usar uma ou usar a outra. Para você que está chegando e vai aproveitar o vídeo aí, a gente sempre tem dicas de qualidade por aqui, então já segue o canal, já ativa o sininho aí para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui. Todas as segundas-feiras a gente tem esse conteúdo que ele é mais um formato de aula, e nas sextas-feiras por aqui a gente tem reprises de lives que acontecem lá na plataforma vizinha. E se você ainda não conhece nossas redes, já procura aí, segue, veja qual que é o melhor formato que você vai gostar mais por aí. E hoje, galera, a gente vai falar desses três itens que são muito importantes para a aplicação de adesivos e também para a aplicação de PPF. Para quem não conhece, PPF é um filme de proteção de pintura transparente que a gente aplica tanto em veículos quanto em vidros, diversas outras situações também, que ele é um produto para proteção. Então ele vai ter a função de proteger e não só estética. Hoje já começaram a chegar no Brasil alguns PPFs coloridos que vêm em alguns casos para substituir o vinil automotivo. Ele é um produto um pouquinho diferente, é um plástico diferente, mas isso é outra aula. Se você quer uma aula eu falando especificamente sobre tipos de PPF, já comenta aqui que você quer essa aula, que eu vou preparar uma especialmente para você. E para você que está pensando em entrar na área de aplicação de adesivos, se liga que a gente está com o mercado muito aquecido e precisando muito da mão de obra de bons profissionais. Se você se identifica com a área ou se você simplesmente quer uma renda extra aí, se liga que tem muito mercado. Tem muita empresa precisando de mão de obra e tem muitos clientes finais precisando de mão de obra qualificada também. Hoje, pessoal, a gente não vai falar puramente sobre a aplicação, não vim aqui para dar dicas para vocês, por exemplo, de como não deixar bolhas. Eu vim aqui falar para vocês a diferença e a hora que a gente utiliza cada uma dessas ferramentas, tanto o vaporizador quanto o soprador térmico e o maçarico. Cada uma delas tem suas funções, sim, tem seus riscos em alguns casos. A gente utiliza muito elas para fazer moldagem, para recuperação muitas vezes do vinil ou do PPF, que está alguma marquinha ali, mas em geral, pessoal, a gente utiliza no acabamento, na aplicação e também a hora que eu preciso esticar o material. Cada uma delas tem sua função, cada uma delas trabalha de forma diferente e vai ter um resultado diferente. É importante a gente lembrar que uma ferramenta não vai substituir totalmente a outra. Elas são complementares e tem momentos que uma faz mais sentido e outros momentos outra faz mais sentido. Vai depender aí muito da situação que a gente estiver enfrentando. Vamos começar falando sobre o mais tradicional, sobre aqui o soprador térmico. Quando eu utilizo o soprador térmico, pessoal, em PPF, por exemplo, eu posso ter uma reação muito rápida e eu posso vir a ressecar e, por consequência disso, diminuir a vida útil do meu material. Outra coisa que pode acontecer quando eu utilizo aqui o soprador em um PPF é eu queimar o frontal dele, eu queimar o coat, né? Que é aquela primeira proteção que ele tem, a proteção mais próxima da superfície. Então eu posso sim queimar, e quando eu utilizo o maçarico, mais ainda. Quando a gente vai aplicar PPF, é recomendado que a gente use um vaporizador, né? Vaporeta é a marca. Até esses dias eu postei um vídeo e eu falei Vaporeta, aí o pessoal vê lá, Vaporeta é a marca. Sim, é a marca, mas é a marca mais conhecida. Esse meu vaporizador, ele é da VAP. A gente tem várias marcas: Karcher, VAP, Vaporeto, tem diversas marcas aí no mercado. Cada uma delas vai oferecer algo diferente aí para vocês, mas o que é importante é que a gente tenha pelo menos 1.5 bar
de pressão. Se você tiver essa pressão, você pode utilizar o vaporeto, o vaporizador, aliás, da sua escolha. O que eu uso aqui, os que eu uso, né? Eu tenho 3. Os 3 são iguais, que é esse Vapore Clean da VAP. Para mim tem funcionado muito bem, tem me dado um retorno bom. Eu já usei da Karcher também, gostei bastante. Inclusive tem uns que você não precisa esperar ele perder a pressão para fazer a reposição da água, que ele tem um suporte separado para você pôr a água dentro, né? Então assim, faz sentido esse da Karcher, só que pelo valor de mercado dele, para mim ele não é tão viável. Para você que quer uma ferramenta de entrada, não é esse caso. Mas assim, pense aí que você vai investir em torno de 700, 800 reais ou mais, né, dependendo do produto, em uma ferramenta como essa. Fala, Cláudia. Quem está começando pode optar por um de segunda mão, né? Exatamente, que foi o que a gente fez com esse daqui e na verdade os 3 que a gente tem, os 4 que agora a gente comprou mais um lá para São Caetano, todos eles a gente comprou de segunda mão. O que acontece, pessoal? É uma ferramenta que não é utilizada só na nossa categoria de trabalho. Então, tem diversos usos para ela, para limpeza, o pessoal que trabalha com lavagem de limpeza de sofá, estética automotiva. Nossa, tem tantas outras funções. Lavacar. Tem tantas outras profissões que utilizam essa ferramenta. E o que acontece? Às vezes a pessoa vê lá uma propaganda, vai toda empolgada, fala, eu vou sair limpando tudo, compra a ferramenta e fica lá parado. E ela não usa. E daí elas colocam para vender, o pessoal coloca para vender em marketplaces aí, OLX. Os 3 eu comprei no OLX. Um deles, a gente conhecia a pessoa, foi lá e comprou também. Geralmente, o pessoal utiliza uma vez, 2 vezes, utiliza durante um tempo e daí não quer mais. Então, para vocês terem uma ideia da diferença de valor, em uma delas eu cheguei a pagar 150 reais, porque estava lá jogada num canto e a pessoa queria se desfazer. Então, assim, a dica é, procurem de segunda mão. Quando vocês forem investir, claro, faça um teste, veja se a ferramenta está boa, veja se não tem nenhum defeito. Ele vem com vários bicos também. Eu vou até desconectar aqui para vocês verem. Ó, ele vem vários bicos, né? Então, aqui é mas tem uns que são mais longos. Tem outros tipos também. Ele vem aqui, ó. Esse daqui, ó, ele tem vários tipos de ponteira, né? Tem um que é com escovinha para fazer limpeza. Tem um monte que já não estão mais aqui, né? Perdi. Já foi os negócios aí. Mas enfim, a gente tem vários bicos, várias formas de se trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com esse reto, né? Mas tem uns que são curvo e tudo mais. Mas eu gosto desse reto aqui. Tem um amigo meu que eu vi trabalhar com mais chatinho, que ele distribui um pouco mais o vapor aqui. Eu particularmente gosto desse, mas você pode fazer seus testes aí, ver o que é melhor para você, ver o que você se adapta melhor e trabalhar no que você achar melhor, beleza? Então, vamos lá. Quais os cuidados que a gente tem que ter com essa ferramenta aqui? Quando a gente apertar aqui, eu estava usando agora há pouco, talvez não aconteça, mas geralmente o primeiro jato, ele vem água quente. Então, se você colocar a mão, vai queimar. Pensa que é uma água que está fervendo. Então, ó, esse primeiro jato é água fervendo. Agora, a gente tem o vapor. Se eu deixar uma certa distância, ele não vai me queimar. Mas conforme eu for chegando perto aqui, ó, já começa a sentir o calor. Então, quando a gente trabalha no material, pessoal, a gente trabalha uma distância bem curta. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir uma distância bem curtinha aqui, ó. E vai estar bem quente ali. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado para não pegar nas mãos, na pele, assim, que eventualmente vai acabar queimando. Então, evitem passar muito perto de vocês. Mas quando vocês forem trabalhar com o produto, é interessante você
trabalhar um pouco mais perto, porque além dele ter a pressão, ele vai relaxar o material e ele vai moldar ali, dependendo da situação, claro. Demanda técnica, demanda se você esticou para o lado certo e tudo mais, mas ele dá uma acelerada no processo de cura da cola também. Então eu consigo ter esse processo de acelerar o processo de cura sem ter os perigos, os riscos que eu teria com o soprador ou aqui com o maçarico, né? O maçarico, ele é interessante para locais pontuais. Tem pessoas que gostam de trabalhar com maçarico para aplicação. Não é exatamente esse daqui é um maçarico que eu uso mais para acabamento, para fazer cantinhos de PPF, cantinhos de vinil também. Esse é um maçarico de acabamento. A gente tem uns maçaricos maiores, que é aquele que vem com botijãozinho já, assim, o pessoal usa mais para fazer aplicação. Eu particularmente não recomendo para você que está começando já ir direto para o maçarico, porque é uma ferramenta que ele queima o vinil ou o PPF muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado com ele. Cláudia? Tá, porque tem alguns profissionais que estão substituindo o soprador pelo maçarico, né? Tem. A gente precisa ter algumas ressalvas aí. Vamos lá. O maçarico, você pode perder a garantia de alguns materiais, porque o calor empregado em cima da película, ele ultrapassa os limites recomendados pelos fabricantes. Então, se você quer trabalhar com maçarico, saiba que em alguns casos você sim pode perder a garantia do material que você está aplicando. Então, toma um certo cuidado. Eu recomendo, se você vai começar, começa com o soprador. O soprador você tem que ter. Essa ferramenta não tem como, talvez eu vou comprar lá e tal. Não, soprador é ferramenta de entrada, você precisa dele. O maçarico, né? Esse maçarico de acabamento, você pode esperar um pouco mais para ter, mas quanto antes você tiver, melhor. Esse daqui, ele é bem bacana que ele tem uma travinha de segurança. Então, eu destravo e ele funciona uma vez só. Funciona. A hora que eu solto aqui, ele para de funcionar. Só que daí, se eu for apertar de novo, ele está travado. Então, é uma travinha de segurança. Eu gostei bastante desse daqui. Até vi que tem uma regulagem aqui agora. Eu não consigo essa regulagem. Para você... a regulagem aqui, ó. Abastecer, né? Isso. O gás. Esse daqui se abastece aqui por baixo. Mas tem uns que você tem o botijão junto aqui. Então, é uma opção. Eu não recomendo esses muito grandes para a gente fazer acabamento. Quando eu quero fazer cantinhos, né, eu recomendo mais esse daqui. Para mim faz mais sentido esses pequenos. E tem uns menores ainda, que é como um isqueiro, só que ele joga a chama aqui para frente, que também faz sentido. Então assim, esses menores para acabamento, para mim é melhor. E eu tenho usado maçarico só para acabamento. Eu sei que tem amigos meus, né, que utilizam o maçarico, aquele maior, para aplicação como um todo. Não vejo problema nenhum, sei que eles são bons profissionais, mas no meu caso eu prefiro não e não recomendo muito para os meus alunos, principalmente quem está chegando. Quem já tem uma certa experiência de aplicação, aí já é mais tranquilo, o cara já sabe o que está fazendo ali, já vai mais tranquilo. Mas para quem está começando, eu recomendo que venha para o soprador e não para o maçarico. Depois você vai testando o maçarico. Já o vaporizador, pessoal, a gente vai utilizar mais para aplicação de PPF e quando a gente for aplicar películas cromadas, principalmente. As películas cromadas, pessoal, elas são bem sensíveis ao calor. Então, se você utilizar o maçarico, possivelmente você vai manchar ela, dificilmente não vai manchar. E se você usar o soprador, se você não tiver muito cuidado, possivelmente você vai manchar também. O que acontece com o material quando ele é cromado? Se você utilizar muito calor, ele fica meio fosco. Então, não é recomendado que você utilize muito calor. Então, toma cuidado, mesmo quando você for utilizar o soprador. O que eu recomendo? Quando você for aplicar película cromada, utilize vaporeto.
Ah, eu não tenho um vaporeto. Cara, se você for fazer uma aplicação de um veículo full cromado, o valor que você vai ter que cobrar para essa aplicação justifica totalmente e você tem margem para comprar uma ferramenta como essa. Então faz todo sentido você ter um vaporeto aí para esse tipo de aplicação. Ah, eu não quero aplicar cromado, não quero aplicar PPF, você não precisa da ferramenta vaporizador. Mas o soprador, sim. Sobre o soprador, o que é interessante a gente lembrar? Evitem utilizar o soprador durante a aplicação. O soprador ele é mais para acabamento ou recuperação de material. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vou pegar uma película aqui. Esse daqui é um SW900 da Avery, mas poderia ser praticamente qualquer material aí. Eu quero mostrar para vocês a recuperação do material. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu estava aplicando e ficou um vinco lá e eu não consegui recuperar com o soprador, por exemplo, ou com calor, vai. O que a gente tem que saber, né, essa informação é muito importante pra gente. Então, deixa eu bagunçar o material aqui. Se eu quiser recuperar o material, esses vincos, né? Deixa eu colar aqui para pegar uma espátula. Galera, nessa hora é espátula de nylon ou plástico protegida que a gente usa. Eu já falei em outro vídeo aí um pouco sobre espátulas e também sobre o uso de espátulas de borracha, qual o momento que eu utilizo essa espátula aqui também, beleza? Então, vou aqui fazer minha aplicação. Ó, vocês viram que como eu amassei o material, eu tenho várias marcas nesse material. Se eu simplesmente, sei lá, chegar com o soprador aqui, ó, eu não vou conseguir recuperar tudo, porque esse material já está colado ali. Então, vocês percebem que algumas marcas, por elas estarem mais altas, eu consigo recuperar e não recuperar tudo. Aqui eu não sei se a câmera vai pegar. Tá vendo? Ele ainda fica umas marquinhas aqui, ó. Ó, vocês percebem que ainda ficou algumas marcas aqui, ó. Por quê? Eu apliquei o soprador depois do material já colado. O que é o ideal? Se eu tiver que... Deixa eu amassar bem aqui ele. Ó, se eu tiver que recuperar o material, é indicado que o material esteja aberto. Então eu vou vir aqui, ó. Antes de aplicar, né? Antes de aplicar, exatamente. Ó, aqui eu já consigo recuperar o material. Só que não é só aplicar calor, eu tenho que dar o tempo dele para ele esfriar e a memória recuperar ele. Então aqui, ó, eu consigo deixar ele lisinho. Ó, agora com ele mais quente, ele marca um pouco menos. Quanto mais frio, mais vai marcar. Então, mais ao sul do Brasil, tende a ficar mais marcas, mais ao norte do Brasil, ao nordeste, tende a ficar menos marcas, beleza? Eu posso utilizar o vaporeto para recuperar esse material? Pode. Só que vai demorar um pouco mais. Mas eu posso utilizar o calor do vaporeto aqui, ó, para recuperar. Tá, mas não tem risco de molhar atrás? Tem risco, mas nesse caso aqui, em casos, por exemplo, quando ó, tá vendo? Aqui não, agora molhou, vai ser difícil de ver, mas deixa eu secar ele aqui, peraí. Ó, tá vendo? A gente consegue recuperar aqui com o vaporeto também, tá vendo? Ele ficou bem lisinho, usando o vaporeto. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês, outro modo de fazer, aqui já utilizando o maçarico. Então aqui, vocês viram que com o soprador e com o vaporeto deu certo, né? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do uso
do maçarico. Esse, como eu falei, é um maçarico que a gente utiliza mais para acabamento. Ele não é tão indicado para a gente fazer a aplicação toda ou recuperação de material quando é muito grande, porque ele tem uma chama mais fechadinha, ele é mais focado. Então, beleza. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de novo. Vou voltar o material aqui, ó, e vou amassar. O maçarico, galera, ele é bem rápido o uso. Então eu vou passar ele meio de longe. Se eu chegar muito perto, eu corro o risco de acontecer isso daqui, ó. Tá vendo? Queimou aqui. Galera, aconteceu isso daqui, joga fora. Não tem mais o que fazer. Se eu for usar o maçarico aqui, ó, eu preciso usar ele mais de longe, não deixo chegar na chama mesmo. Então eu utilizo ele Você vai aplicar a uma só certa o distância. calor, né? Isso. Então eu vou ter que ir sentindo qual que é a melhor distância aqui. Vocês percebem que ele recupera também. Recuperou aqui, ó. Só que o risco de eu utilizar essa ferramenta para essa finalidade é muito grande. Então, eu particularmente prefiro utilizar o maçarico para acabamentos, para fazer cantinho. Quando fica aquele biquinho, eu quero realmente dar uma queimada no material. Aí faz sentido para mim utilizar essa ferramenta. Na maior parte dos casos, faz sentido eu usar o soprador térmico. Em alguns casos pontuais, faz sentido eu utilizar o vaporeto. Posso utilizar o vaporizador para fazer o envelopamento completo do veículo? Pode. Vai ser mais fácil? Talvez sim, talvez não. Vai ter partes mais fáceis e mais difíceis. Eu prefiro o soprador, que daí eu aqueço um pouco mais rápido. Eu consigo ganhar tempo de aplicação. Outra coisa, como a Cláudia falou em relação a molhar, né, a água, a gente está no sul do Brasil, então é uma região mais fria e mais úmida também no caso de Curitiba. Então o que acontece? No inverno a gente tem alta umidade, baixa temperatura. É algo ruim para a gente. Tanto que em alguns momentos, durante o inverno, mesmo não sendo sereno, fica aquela camadinha que parece um sereno em cima da lataria do veículo, porque é a umidade que está condensando ali, está virando água. Isso atrapalha muito a nossa aplicação. Quando você utiliza o vaporeto, ele sai vapor de água, ele vai se transformar em água. Quando você trabalha com material que tem sistema antibolhas e pega água embaixo, vai ser um pouco mais difícil para você fazer a remoção dessa água, porque a gente utiliza, nesses casos, espátula de nylon, de plástico, não utiliza espátula de borracha, beleza? Então assim, tem os prós, tem os contras. Você precisa avaliar cada situação para ver o que é melhor para você. Não se baseie tanto no que o amigo está fazendo. Beleza, pegue referências, veja, faça seus testes, mas é o que é melhor para você, na sua empresa, nas suas aplicações. É isso que é importante a gente avaliar. Existem várias maneiras de se fazer. Como eu estou mostrando aqui para vocês, existem várias ferramentas. Cada uma delas você utiliza em um lugar diferente. Quando a gente vai para o PPF, aí é recomendado que a gente utilize o vaporeto para aplicação. Em que momentos que eu vou utilizar o soprador na aplicação de PPF? Se tudo der certo, se você tiver o tempo ideal de secagem, não vai utilizar. Porém, existem alguns truques que a gente utiliza, que a gente usa o soprador para aplicação de PPF. Quais são eles? O PPF, pessoal, como eu falei no começo, é uma película de proteção de pintura. Ela é transparente. A gente faz aplicação úmida, aplicação utilizando soluções de aplicação. É água mais alguns produtos, dependendo do que você vai fazer. Você precisa de um tempo de secagem. Quando você precisa encurtar esse tempo de secagem, você pode usar o soprador como uma ferramenta secante, não necessariamente uma ferramenta
para moldar o PPF. Por que que a gente evita usar o soprador ou até mesmo o maçarico em cima do PPF? Porque a gente pode acabar danificando o coat do material, o frontal, né, essa primeira camada do material, quando a gente põe muito calor. Então eu recomendo para vocês, se vão aplicar, se vocês vão trabalhar com PPF, ferramenta necessária para você é o vaporizador. Você precisa ter ele para você ter mais agilidade e mais cautela nas suas aplicações. Como eu falei, o soprador, a gente vai ter ele, no caso de aplicação de PPF, mais como produto, como ferramenta de secagem, quando eu quero acelerar o processo de secagem da água que eu utilizo para aplicação. Já quando eu vou trabalhar com vinil, a minha ferramenta necessária é o soprador. Quando eu quero fazer acabamentos pontuais, para mim, existe a necessidade da gente ter um maçarico. O que eu recomendo para vocês? Que tenham maçaricos pequenos para acabamento. Esse daqui é um modelo que já é até um pouco grande para essa finalidade. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Mas ela funciona bem, né? Então eu vou utilizar ele tranquilo. Deixa eu afastar as coisas, tal, que trabalhar com fogo tem que tomar cuidado. Vou tirar o soprador também. Ó. Quando eu vou fazer acabamentos, o PPF a gente aplica com água, tá, pessoal? Só não vou fazer essa aplicação úmida agora, porque eu só quero mostrar um cantinho para vocês, só para vocês entenderem como que é essa aplicação, a utilização aqui do maçarico. Então, às vezes a gente vai fazer um corte aqui. A gente vai fazer um corte e ele vai ficar... Eu vou fazer bem mais ou menos aqui, galera, só para acelerar aqui, para vocês não terem que ficar meia hora aqui nesse vídeo, né? Enfim, fiz aqui. Às vezes a gente vai ter alguns biquinhos, né? Vamos pôr esse daqui como exemplo. Ó, quando eu venho aqui, ó, e aplico e ele fica uns biquinhos assim. Aí, ó, daí eu vou pegar o meu maçarico aqui, galera, e vou só dar uma chegadinha ali, ó. Bem queimar no cantinho. Vou literalmente queimar. Então, de novo. Ó. Daí venho com o dedo aqui, dou uma queimada no dedo também. Sempre dá uma queimada no dedo nessa hora. Mas ó, vocês estão vendo que o biquinho some. Então, é para isso que eu tenho utilizado o maçarico, para fazer acabamentos. Eu não utilizo muito ele para fazer outras situações, para aplicação em geral. Eu uso mais em cantinhos onde eu quero literalmente queimar. Pessoal, muito importante. Esse daqui eu posso fazer no vinil também, só que do vinil eu tenho que ter um pouco mais de cautela. Pessoal, muito importante que eu dê para vocês uma informação agora. Essa informação é a seguinte: se você estiver trabalhando com um material à base de PVC e você queimar ele e ele sair uma fumaça, essa fumaça, pessoal, é cancerígena. Então assim, se você está fazendo a aplicação, saiu a fumaça e você está respirando aquela fumaça, saiba que você está prejudicando muito sua saúde. Tanto que não é recomendado que a gente faça cortes de PVC em máquinas laser. Por quê? Justamente por conta dessa fumaça tóxica que você vai ter quando você queima esse tipo de material. Esses materiais, pessoal, eles não propagam a chama. Então, a chama é auto-extinguível, que é chamado. O que é isso? Quando eu queimo, a chama some rapidinho. Ele não vai queimar todo, igual acontece com papel, por exemplo. Você põe fogo num papel e esse papel vai queimando até o final. No caso das películas, tanto do PPF quanto aqui do PVC, né, que é o vinil, a gente tem a característica da chama ser auto-extinguível. Ela não vai queimar por completo.
Em alguns casos, pode ser, dependendo da produção do material, que continue queimando até o final. Mas, em geral, ele é autoextinguível. Não quer dizer que você deva tacar fogo nesse negócio, porque essa fumaça é tóxica. Então, se você está fazendo aquela aplicação e, como eu acabei de mostrar para vocês, faz os cantinhos, evitem respirar essa fumaça. Não vai ser legal para vocês. Evitem ter que fazer esse tipo de situação. Não vai ser legal para a saúde de vocês e de todo o entorno. Então, tomem cuidado. Tá, se for fazer o uso do maçarico nessa situação, a pessoa pode usar uma máscara? Eu acho que uma máscara pode ser uma boa. Já Uma vai daquela já da vai 3M? ajudar. Já vai ajudar, não vai resolver. Então, assim, não fique fazendo com frequência esse tipo de situação. Não queime o vinil com frequência. Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas usarem muito calor até queimar realmente o material e o material chegar lá. Pessoal, essa fumaça que está levantando, ela é tóxica. Ela não faz bem para você. Eu não recomendo. Quer fazer? Ok. Vai dar certo a aplicação dessa forma? Como deu certo o cantinho aqui? Às vezes vai. Mas a que custo isso? Vale a sua saúde? Avalie isso. Isso daí você tem que responder para você. Até não... eu faço do meu jeito aqui. Sabe outra coisa que o pessoal faz muito? De colocar a espátula na boca, assim? Eu particularmente não gosto e não recomendo. Por quê? Cara, você vai colocar... Anti-higiênico. É anti-higiênico, né? Sabe quando o seu filho chega numa certa idade e ele coloca tudo na boca? E você fica falando assim, tira isso da boca, tira isso da boca? Então, é a mesma coisa. Tira isso da boca. Não foi feito para colocar na boca. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esses cinto de utilidades, né? Essas pochete, bolsa, sei lá, como queiram chamar aí. Eu trabalho com isso daqui, ó. Vai ali, vai várias ferramentas, tá? O acesso tá fácil, não necessariamente preciso ficar colocando na boca. Eu quero continuar colocando na boca. É característica dos aplicadores fazerem isso. Não é característica de todos os aplicadores. De alguns, sim, mas repensem. É uma atitude que vale a pena a gente repensar. Pessoal, mais uma utilidade aqui do vaporizador é quando a gente precisa limpar pontos específicos do veículo ou uma situação que tenha um cantinho. Deixa eu pegar uma situação aqui. Entre vidros, por exemplo. Eu consigo fazer uma limpeza melhor. Aqueles pontos onde a gente tira a maçaneta do carro, às vezes fica um pouco ali de óleo, de graxa. Então, o vapor vai ajudar que a gente faça uma limpeza melhor, que desgrude essa gordura, essa graxa, o que for. Outra coisa, quando a gente compra um veículo novo, ou quando você vai fazer um veículo que é 0 km, nas borrachas ele geralmente tem um óleo que foi utilizado justamente para encaixar essas borrachas. Faz sentido a gente passar o vaporeto como solução de limpeza, como ferramenta de limpeza para essas situações onde a gente tem a gordura. Gordura, graxa, óleo, o que for. Em situações onde a gente vai fazer motos, por exemplo, a gente tem muitas vezes a corrente ali e ela fica espalhando graxa ali pelas carenagens da moto e tudo mais. Às vezes a gente vai fazer um ponto que a gente precisa de uma lavagem a quente, né? Nesse momento, vale a pena esse primeiro jato aqui, que ele tem água quente. Então ele vai ajudar bastante também. Então, para limpeza atrás de borracha, entre peças, na parte ali que a gente trabalha o capô, algumas partes do para-choque. Então tem vários pontos que faz sentido a gente fazer uma limpeza a quente para tirar qualquer resíduo que tiver ali. Vale a pena também você utilizar um desoleante, um desengordurante, né? Esse tipo de produto vai ajudar também
para que a gente não tenha pouca aderência ou tenha algum contaminante ali na hora que a gente vai fazer a aplicação do adesivo ou do PPF, o que você for fazer. Eu espero que você tenha curtido essa aula aqui. Para você que aprendeu alguma coisa, deixa nos comentários aí pra gente saber o que você aprendeu de diferente nessa aula aqui, para ajudar também, dar força pra gente aí no canal. Já segue, compartilha, manda pra sua galera, ativa o sininho, faz a porra toda aí. E não se esqueça, todas as segundas, às 6h57 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, na hora do aplicador. Todas as sextas-feiras a gente está reprisando as lives que tem lá no canal vizinho e você pode assistir aqui também. E para você que curtiu essa aula, não se esquece, já segue a gente que aqui sempre tem dicas de qualidade para você.